Hoje o Caderno de Receita continua o especial Mês ao Vivo Minas Gerais. O evento rola em BH nos dias 29 e 30 de novembro, com várias aulas e degustações especiais ministradas por importantes chefes do Brasil e do mundo. E hoje a gente conversa com dois deles. Vou conhecer a história do Caio Soter, do restaurante Alma Chef, e tem também o Américo Piacenza, da Cantina Piacenza, que conta pra gente a importância do mesa e também a receita de um tartar de carne de sol delicioso. O direito foi a primeira profissão do Caio Soter, mas ele largou tudo para se dedicar à cozinha. Hoje ele assina o cardápio do Alma Chef e também foi premiado com o título de Chefe Revelação do Ano pela Encontro Gastro de 2019. Eu vim aqui conhecer a sua história e saber mais o que ele vai fazer no Mês ao Vivo. Fiquei sabendo que é um prato de inspiração tropeira, mas bem contemporâneo. Caio, é um prazer vir aqui bater um papo com você sobre a sua carreira, um pouquinho do seu trabalho aqui no Alma Chef e do que você vai fazer no Mesa também, né? Que vai acontecer agora no final do mês. Já sabe o que você vai fazer? Já. O prazer é meu, João. E no Mesa eu vou trazer um pouquinho da minha história e da história de Minas Gerais. Eu vou falar sobre métodos de conservação. Eu entrei na cozinha de cabeça por conta do dry aged. Então, dessa vez eu vou fazer um dry aged de galinha, que eu nunca vi ninguém fazendo por aqui. E vou servir com versões de milho de ló defumado. Legal. Como é que você chegou até essa ideia? Eu estava pensando em todos esses estilos que permeiam a cozinha mineira. E aí eu pensei que a cozinha tropeira está meio deixada de lado, na minha opinião. E eu resolvi fazer essa homenagem à cozinha tropeira, não com um prato típico, né, que seria um feijão tropeiro Sim. ou algo do tipo, mas com técnicas, que são essas técnicas de conservação. Defumação, cura, conserva por imersão em líquidos. Então, acho que vai ser uma história bem legal lá no Mesa. Como é que começou então essa sua experiência com o dry age? Como é que você chegou até essa técnica? O que aconteceu comigo, assim, a minha história é bem não convencional na gastronomia, né? Há 10 anos atrás eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, sem querer cair numa cozinha. Comecei... Você era do direito, né? Eu sou do direito. Eu estava no meio da faculdade de direito, fui fazer o intercâmbio e caí na pia de uma cozinha. Que é o lugar que todo mundo devia começar. E aí comecei lavando prato e gostava muito daquilo que os cozinheiros faziam, me interessava, mas não sabia cozinhar nada. E ia pedindo dicas para eles, cheguei mais cedo para começar a acompanhar algumas produções, até que um dia meu chefe me deu a oportunidade de assumir uma praça como, né, auxiliar. Era a praça de entrada e sobremesa. Mas quando eu voltei para o Brasil, aquilo se tornou só um hobby. Né? Eu nunca pensei que isso viraria profissão. Terminou a faculdade de Direito? Terminei a faculdade de Direito, comecei a advogar, eu trabalhava com Direito Tributário. E aí chegou um momento que eu assisti um documentário no Netflix, que eles chamam ainda Steak Revolution. É a busca de 2 chefes pela melhor carne do mundo. E nos primeiros 5 minutos daquele documentário, eu vi uma cena que era uma câmara de maturação de carne, né, de dry aged. E era do Peter Luger, que é um restaurante lá no Brooklyn, Nova York. E eu dei pausa no documentário na hora, porque eu fiquei chocado com aquilo, nunca tinha visto, sou muito curioso. Comecei a pesquisar onde eu poderia comprar um dry aged para experimentar. E não achei em nenhum lugar em Belo Horizonte. Então no mesmo dia eu comprei uma geladeira, fiz as adaptações necessárias junto com um amigo. E criou sua câmara? E criei a minha câmara de maturação, eu e o Gui, que era meu sócio na Umami. E a gente não tinha pretensão comercial, era só uma brincadeira, mas o produto foi ficando muito bom e a gente começou a comercializar. E aí a gente começou a ter mais contato com o pessoal da gastronomia. Né, os chefes de cozinha ficaram interessados, porque até hoje é a única empresa que vende em escala em Belo Horizonte, produtos de dry aged. E então a gente começou a vender para restaurantes, para chefes de cozinha e entrar um pouquinho mais nesse mercado da gastronomia. O direito foi ficando para trás? O direito naturalmente foi ficando para trás. Eu trabalhava em um grande escritório, chegou um ponto que não dava para conciliar aquela rotina de funcionário com a cozinha. E eu saí do escritório que eu trabalhava e montei um escritório próprio, que eu conseguiria ter mais flexibilidade. E fiquei no escritório até abril desse ano, que foi quando eu saí, vendi a minha parte para o meu sócio, para poder me dedicar totalmente ao Alma. Legal demais. Para quem não conhece, explica o que é o dry aged. O dry aged é um processo em que a gente retira líquido da carne. Eu gosto sempre de fazer uma comparação que é muito fácil para a gente que é mineiro, que é igual o queijo canastra, né? O queijo Minas artesanal.
Quando a gente chega lá no Mercado Central, a gente tem aquele queijo mais claro, que é o queijo mais fresco, a gente tem o meia cura e o curado. E a impressão que a gente tem é que ao longo do tempo ele vai secando. Então ele vai ficando menor, mais seco e com sabor mais intenso. Então é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com a carne. A gente mantém ela numa câmara com umidade, temperatura e ventilação controlados. Essa carne vai envelhecendo e ela vai secando. E ao longo do tempo ela vai ganhando uma intensidade de sabor e algumas notas que não são comuns em carnes frescas. Como uma carne de sol, por exemplo? Parece com o processo de carne de sol, só que diferentemente da carne de sol, no dry age não se coloca nenhum produto naquela carne. São somente as enzimas da própria carne que fazem esse processo de quebrar as fibras, tornar ela mais macia e desenvolver novas notas sensoriais. Você está assinando o cardápio aqui do Alma Chef, né, que é onde a gente está agora. Me conta um pouquinho, o que você trouxe para o cardápio daqui? Qual que foi a sua cara que você imprimiu nesse cardápio? Bom, eu acho que o Alma, desde sempre, há 5 anos atrás, quando ele abriu, ele sempre teve essa história de produtos regionais, produtos locais, pequeno produtor, né, essa história de origem. E isso é muito importante para mim também. O Alma foi uma grande referência enquanto eu me formava como cozinheiro. O Alma, o Felipe. E aí eu acho que eu trouxe um pouco disso que já era a raiz do Alma. Eu tenho no meu braço vários produtos mineiros, então isso realmente é uma paixão para mim. E poder trazer um pouquinho de cada produtor para cá. Cada prato aqui ele tem uma história. Nada aqui é desconectado. Então a gente gosta de falar de produto, de produtor, de Brasil e de Minas Gerais. É meio nessa onda a nossa cozinha mineira, né? Que é essa coisa de pegar preparos muito tradicionais, ingredientes muito tradicionais e agora com chefs trazendo novas técnicas que dão novas caras, né? Esses pratos originais e dão novas caras também para os nossos ingredientes. É por esse caminho que você faz aqui? Com certeza. O que eu busco fazer sempre, quando eu penso em um prato novo, é voltar lá na origem, lá na raiz, lá no Cerro, lá em Diamantina, lá na Canastra, e pensar como que esse prato era feito há 300 anos atrás. Né? E eu acho que muitas das respostas estão lá atrás. Porque a gente fala, por exemplo, hoje a gente fala muito de aproveitamento total do ingrediente. A gente fala muito em... punks também. De punks, né? De comer mato, né? Que é comer punk. Ou de comer um pouco do focinho até o rabo. E quando a gente olha para trás, esse tema não é novo em Minas Gerais. Esse tema pode ser novo em outros lugares. Mas aqui em Minas Gerais a gente construiu a nossa cultura alimentar com métodos de subsistência. A gente comeu punk, a gente come punk há 300 anos porque a gente precisava comer mato para sobreviver. A gente sempre comeu um porco do focinho até o rabo porque aquilo era raro, a gente não comia porco todo dia, era difícil chegar em Minas Gerais. Então eu acho que esse é só um exemplo, mas quando a gente vai andando até a origem, a gente busca respostas, a gente encontra respostas, né, para vários questionamentos e a gente vê que muita coisa que hoje está em alta, já estava em alta aqui em Minas Gerais há 300 anos atrás. Então eu acho que a nossa raiz, ela é muito pioneira. Então eu sempre tento voltar lá atrás, olhar uma técnica antiga, olhar um modo de preparo, que no final das contas a gente consegue chegar em um resultado legal com técnicas que a gente aprendeu aí com esse intercâmbio com a cozinha italiana, com a cozinha francesa, né, com essas grandes técnicas clássicas internacionais. Legal, e essa pesquisa toda que te fez ganhar, né, o prêmio de chefe revelação da Encontro Gastro desse ano. Eu não diria que só isso. Eu acho que o principal aqui, né, me perguntaram em outra entrevista um dia o que era o principal aqui do Alma. E eu gosto de pensar que são as pessoas. E realmente é o que a gente tenta fazer aqui no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente come um prato e eu tô aqui na frente, é o prato do Caio, mas aqui a gente tem várias pessoas, hoje minha cozinha está com 15 pessoas, entre cozinheiro, subchefe, auxiliar, e essas pessoas colaboram para cada prato, para cada serviço, são elas que estão aqui às vezes trabalhando colocando sua 12, alma, 14 horas por dia, colocando alma em tudo que a gente faz. Eu acho que isso daí foi o principal para o prêmio. Esse prêmio ele foi um resultado de muitas pessoas se esforçando, desde os garçons até o cara do tanque, a moça da limpeza. Foi muito importante para a gente ganhar isso como equipe. Que no final das contas é a votação do público, né? Com certeza, pesa muito. O prato que você vai fazer no mesa, né? Você preparou uma versãozinha pra gente, né? Isso. Sei que tá ficando pronto agora, vamos lá ver? Vamos lá.
Esse aqui é mais ou menos o que você vai fazer no mesa, né? Exatamente. A diferença é que aqui a gente está usando um frango normal. Uhum. Lá a gente vai ter a galinha dry-aged. Me conta então, o que é esse prato? Bom, esse prato, a ideia aqui era juntar algumas técnicas de conservação. Então, primeiramente, o dry-aged da galinha, que era uma técnica que não era usada na cozinha tropeira, né? Mas toda essa ideia de conservação, sim. Aí, no jiló, a gente tem outras técnicas de conservação. Esse jiló, ele é defumado e ele é servido com um molho que eu chamei de molho conservante, porque ele vai 4 ingredientes somente e esses 4 ingredientes conservam, que é limão, mostarda, mel e pimenta. E aí, acompanhando esse prato, acompanhando esse frango, a gente tem as versões de milho. A gente tem purê de milho, mini milho tostado, pamonha, telha de angu e pipoca de canjiquinha. Que o milho é um dos ingredientes assim, que estão lá desde o começo da nossa história pela facilidade de cultivo, né? E pelo tanto que rende esse plantio. Então, desde a época da cozinha tropeira que se usava muito milho e é uma das bases da nossa cozinha mineira. E quem for acompanhar a sua aula no mesa vai aprender isso tudo? Vai aprender tudo. Posso experimentar? Com certeza. Por onde eu começo? Eu gosto de começar pelo jiló. Esse jiló tá assado? Esse jiló ele é defumado e depois assado. Nossa. E a ideia dele é a gente tirar um pouquinho daquele amargor do jiló, né? Que é o grande motivo porque ele se tornou o vilão da cozinha brasileira. O brasileiro não é tão acostumado com o paladar amargo, né? A gente gosta mais de comidas doces. E o legal desse prato é que cada garfada é um sabor e uma textura diferente. Então a gente vai brincando com o milho ali, experimentando cada versão de milho e cada garfada é diferente. Nossa, até agora tá uma delícia. Que bom.